Olá, como estão vocês? Tudo bem por aí? Desse outro lado da tela? Agora temos as relações intermediadas. Um processo que já vinha ocorrendo muito grande antes da pandemia. Com a pandemia se acirrou por todo o globo. Relações intermediadas, câmeras, microfones, luzes. Há aspectos que diminuem as relações com todas essas tecnologias entre as pessoas, mas há vantagens enormes de conseguirmos, das nossas casas, estar juntos com outras pessoas das suas casas, mesmo que a muitos quilômetros de distância. Então, festejemos, utilizemos todas as ferramentas, todos os mecanismos, sem que as relações mediadas, intermediadas pela tecnologia substituam as relações diretas, mas sem negar os benefícios dessa comunhão maior, inclusive tendo em vista o grande, o sublime ideal da fraternidade universal. Claro que há outros mecanismos para a fraternidade universal, mais sutis, como a meditação, a oração, que nos conecta, que nos irmana, que nos confraterniza com toda a criação. Mas a ferramenta da tecnologia também nos favorece isso, tanto pelo conhecimento das realidades, das comunicações, das informações do mundo todo, quanto dessa possibilidade de troca, de comunhão que nós estamos fazendo aqui. Bem-vinda à comunhão, bem-vinda à fraternidade, bem-vinda à confraternização. Muito bem-vindos vocês que estão chegando nesse processo de comunicação e muito bem-vindos os nossos amigos espirituais, parte fundamental dessa comunicação, seja desse lado daqui, que nos inspiram a transmitir boas reflexões, boas sintonias, quanto da parte daí, os seus amigos espirituais que compensam as insuficiências dessa comunicação, as insuficiências desse mecanismo, desse instrumento de comunicação que sempre faz perder muito do que os amigos espirituais querem passar, pela minha codificação deficiente, ou seja, a minha transformação insuficiente das ideias generosas e luminosas em códigos, em palavras, mas que ao ser decodificado por cada um de vocês, ou seja, transformado essas palavras em sentimentos, em ideias, ressignificam, recriam, enriquecem novamente o que foi empobrecido, iluminam novamente o que foi ensombrecido. É todo um processo maravilhoso de comunicação que nós precisamos saudar muito. Aqui agora com o nosso problema de bateria, que fez com que a gente perdesse a conexão, perdesse a sintonia, precisando reiniciar o computador e reiniciar a conexão com os amigos do Facebook. Por aqui, pelo YouTube, continuamos em conexão, mas lá com
os amigos do Facebook, a gente vai precisar reiniciar o que já estamos fazendo agora. Olá, reiniciando, retomando o nosso fio da meada, que foi interrompido pela nossa bateria. A nossa bateria já está esgotada e já está naquele estágio em que prega peças. Já não avisa mais antes e simplesmente despenca. Desculpe, estamos aqui novamente. Então, nós falávamos dessa importância da rede global, da conexão global, de nós estarmos interconectados pela tecnologia, mas também precisamos complementarmente à tecnologia estarmos conectados pela mente, pelo coração, o que é muito prazeroso estarmos aqui juntos. Muito legal você estar aqui, muito legal nós temos optado por estarmos aqui juntos. Muito legal, Andréia, Adelaide. Muito importante que nós mantenhamos, apesar dos percalços, mantenhamos as nossas conexões. Hoje, nós viemos falar um pouco da nossa relação com Deus. Se nós discutimos a relação nos casamentos, discutimos a relação com os filhos, discutimos a relação com os chefes, com os colegas de trabalho, muito mais precisamos discutir a nossa relação com Deus. Afinal de contas, nossa relação mais visceral, não é? Então vamos chamar, mais do que chamar o Pai para conversarmos, nós precisamos chamar a nós mesmos para entender como foi, por que é, que motivações, que sentidos nós temos imprimido a nossa relação com Deus. É fácil para qualquer um que tiver contato, por exemplo, com o Velho Testamento, com a Bíblia, perceber que aquele Deus punidor, que lançava raios sobre Sodoma e Gomorra, que lançava dilúvios sobre a humanidade, aquele Deus irado de punição, evidentemente não pode existir, não bate, não se coaduna com o Deus de amor, de perdão, de misericórdia, ainda que também de justiça, trazido por Jesus. Como assim? São dois deuses? Javé e o Deus de amor? Claro que não. Javé era muito comparado, era muito semelhante aos homens, semelhante aos reis, semelhante às autoridades do mundo, às autoridades da terra. Deixa eu reconectar uma luz aqui para facilitar a nitidez do nosso contato. Muito bem. Então, não é difícil para a gente perceber, ao analisar aquele Deus irado, aquele Deus dos exércitos do Antigo Testamento, que ele é uma criação humana. É um Deus que, pela preguiça, pela má vontade do homem, da criatura, de se elevar ao Criador, reduziu o Criador à criatura, recriando Deus à nossa imagem e semelhança, ao invés de nos recriar constantemente, diariamente, persistentemente, à sua imagem e semelhança. Foi um jeitinho, um atalho que a teologia, que a religião estabeleceu na relação da criatura com o Criador. Muito triste esse atalho no final das contas, porque boicota e subverte o movimento ascensional do homem
fazendo com que a religião, fazendo com que Deus seja uma justificativa das iras, das guerras, das disputas eminentemente humanas. Então, religião e o próprio Deus, aquele Deus concebido pelos homens, o Javé, o Deus do Antigo Testamento, acabou cumprindo essa triste função de acomodação espiritual. Uma das funções de Jesus foi nos libertar dessa acomodação espiritual, dessa humanização de Deus, dessa acomodação do Criador aos vícios, aos problemas, às iras, às violências da criatura. Tanto é que Jesus, revolucionariamente, veio chamar Deus de Pai. Qual a mudança, que revoluções, que transformações estão implícitas nessa transformação, nessa ressignificação de Deus? Aquele Deus do temor ser transformado no Deus do amor. Aquele Deus dos exércitos, das guerras, das opressões, das violências, da ira, ser transformado no Deus de perdão, de misericórdia, que mesmo quando atua na justiça, atua embebido, tomado de amor. Deus é amor. Revelou Jesus através de João nas suas cartas. O mesmo apoio, a mesma muleta, a mesma ferramenta ilusória que o homem havia criado, de justificação, de fortalecimento, de legitimação da sua violência através da violência do Pai. Afinal de contas, se Deus é vingador, vinguemo-nos todos. Se Deus é guerreiro, guerreemos todos. Se Deus é violento, violentemo-nos todos. Estavam justificados os piores vícios, as piores tendências humanas pela própria atitude do Criador. Pois esse mesmo mecanismo que tinha servido à acomodação espiritual, com Jesus é usado, é ferramenta de transformação espiritual, de suavização espiritual. Ao revelar que Deus é um Deus de amor e não de temor, que é um Deus da paz e não da guerra, que é um Deus da vida e não da morte, Jesus toma a muleta para nos levantar, para nos emancipar. Ao invés de justificar o estágio primário, animal, primitivo da criatura por uma suposta primitividade de Deus, por uma suposta violência de Deus, uma suposta vingança de Deus e ira de Deus, ao qual nos caberia temer, ao revelar o Deus de amor, Jesus nos inspira a sermos mais suaves, mais mansos, mais fraternos e mais amorosos. Da mesma forma como a nossa violência foi justificada pela violência de Deus, o Deus de amor nos inspira, nos transmite, nos remete, ao invés de nos acomodar, nos impulsiona a um sublime movimento
de transformação do temor em amor, da guerra em paz. Poucos perceberam isso, poucos conseguiram alcançar essa nova proposição. Esse pensamento de hoje nos veio daquela maravilhosa passagem em que alguém reclama com Jesus das dificuldades da subsistência, de obter o de comer e o de vestir, e Jesus fala: olhai os lírios do campo, olhai os passarinhos, que hoje estão e amanhã não estão, e que se vestem da mais sublime vestimenta, se alimentam do mais abundante alimento. E vocês que são homens, são muito superiores aos vegetais e aos animais, vão se preocupar com o de comer e de vestir? E lá em Lucas 12, versículos 29 e 30, Jesus nos diz assim: não pergunteis, pois, se haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque nós, focados na sobrevivência, parece que o tempo todo nós precisamos ficar angustiados, ansiosos, desarmonizados pela insegurança da batalha pela sobrevivência, da luta pela sobrevivência. Jesus fala para não andarmos inquietos com o de comer e o de beber, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que tens necessidade delas. Olha só que possibilidades ricas que tem nessa postura, nessa revelação do Deus Pai trazido por Jesus. Combater, curar a ansiedade pelo dia de amanhã, sentimento que nos adoenta tanto, e ao mesmo tempo combater e superar o medo pelo agora, o medo pela subsistência. É como se uma criança perguntasse para um pai muito rico: pai, amanhã vai ter comida? E o pai estranhasse, porque um pai muito rico e muito amoroso estranharia muito que seu filho lhe perguntasse: pai, amanhã vai ter comida? E estranharia mais ainda se, mesmo após essa explicação, a pergunta voltasse e voltasse e voltasse todos os dias: pai, amanhã vai ter comida? Mesmo que o pai explicasse: filho, eu jamais deixaria de que lhe faltasse nada do necessário. Podem lhe faltar os seus desejos, podem lhe faltar as suas pseudo necessidades, mas as suas reais necessidades nunca deixarão de ser atendidas, porque o Pai é amoroso e o Pai é todo-poderoso. Mas mesmo assim, que seria dessa relação do pai com o filho se o filho continuasse a perguntar: pai, amanhã vai ter comida? Por que ficaria a relação minada? Porque parte, evidentemente, de uma desconfiança. O filho que pergunta todos os dias isso, apesar das sucessivas demonstrações do amor e do poder absoluto desse pai, é porque esse filho de verdade não acredita no amor do seu pai. Nós temos cultivado esse Deus do temor, essas relações baseadas na lei do mais forte, tanto nossas com Deus como nossas com os nossos
familiares, com os nossos conterrâneos, com as pessoas que dividem a criação conosco. Nós temos cultivado, alimentado, nutrido esse paradigma da força que nos leva a temermos uns aos outros e a temer a Deus. E Jesus veio revolucionar essa relação, mas muitos de nós, dizendo acreditar em Jesus, dizendo-nos filiados à proposta de Jesus, não nos demos conta em toda a profundidade do que Ele nos trouxe com o Pai de amor. Porque darmos-nos conta disso exigirá de nós, na mesma medida em que o Pai do temor nos acomodou no medo, na violência, na dominação de uns sobre os outros, o Pai de amor revelado por Jesus nos leva, nos estimula, nos exige de nós, na verdade, que também façamos essa mesma trajetória do temor ao amor. Deixando a força, deixando a dominação, deixando a competição como base das nossas relações, para assumirmos a compaixão, a empatia, a confraternização, a fraternidade como valores centrais de nossa existência. Isso que nós estamos falando hoje é de uma profunda seriedade, meus amigos. Porque a revelação dos Espíritos já nos trouxe que nós estamos passando da terra mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E essa transição exige uma transição também da nossa relação com Deus, da nossa relação entre nós. Aquele que quiser, que não conseguir superar, que não conseguir sublimar essa relação do medo, da dominação, estará dizendo para si mesmo, para a vida, para Deus, que ainda é incapaz de sair das expiações e provas. Porque as relações violentas, as relações baseadas no medo, geram dor, geram opressão, geram vitórias, geram derrotas, humilhações e vinganças, retendo as pessoas num círculo de vinganças mútuas, onde ora somos opressores, ora somos oprimidos. O círculo de vinganças mútuas que caracteriza a Terra até agora, como um mundo de expiação e provas, e do qual, se nós não nos mostrarmos aptos, disponíveis à mudança, exigirá de nós um outro mundo de expiação e provas, porque a Terra está deixando de viver baseado na violência e na dor, essa parceria, esse binômio, onde a dor é consequência da violência, para vivermos uma terra de boa vontade, de paz, rumo a uma terra de amor. Só aqueles que tiverem boa vontade para mudar a chave, mudar o paradigma do temor e da violência para a boa vontade e a paz, farão a transição interior que os habilitará a viver a transição planetária. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Paz na terra para os homens de boa vontade. Jesus é explícito ao nos falar que a boa vontade e a autopacificação, manso é aquele que fez a paz em si mesmo, são as condições para nós herdarmos a terra. Precisamos nos filiar ao Pai, ao Deus Pai, ao Deus de amor,
ao Deus da paz. E para isso não há outro caminho, senão nos pacificando, multiplicando em nós a boa vontade, porque esse é o caminho do mundo de regeneração. Você está disponível para ele? Você está pronto para ele? Essa é a pergunta de hoje. Se não estivermos agora, estaremos depois. Mas se estamos aqui é porque Deus acredita em nós, Deus investe em nós. Então ainda há uma chance de nós nos pacificarmos, de nós apoiarmos multiplicarmos nossa boa vontade, para fazendo a paz dentro, espalhar paz nas nossas relações, no nosso círculo de relações, no nosso círculo de influências. Façamos isso então. Nos embebamos de paz, inspirados em Mahatma Gandhi, em Francisco de Assis, em Irmã Dulce, Madre Teresa. Embebamos-nos de paz, inspirados em Jesus. E transbordemos, como se cada conflito na Terra, não apenas a guerra na Ucrânia, mas a luta de classes, a guerra dos sexos, as disputas raciais, as disputas religiosas, as batalhas de todos os tipos que permeiam todas as relações. Pensemos todos esses conflitos como incêndios e vejamos dentro de nós essa boa vontade para a paz como uma água translúcida, brilhante, que agora, jorrando de nossos peitos conjuntamente, fazem um vulcão de água, um vulcão de paz, que transborda e inunda a terra inteira, apoiando o apagar de diversos incêndios, que estimulará e permitirá a todos os envolvidos nas múltiplas guerras nas quais nos envolvemos, a uma parada, uma reprogramada, um reconhecimento das guerras interiores, das quais as exteriores apenas são manifestação, e da necessidade óbvia de, para fazer paz no mundo, nós fazermos as pazes em nós, entre nós, nas nossas famílias, nas nossas relações. Paz na terra aos homens de boa vontade. Vislumbremos agora a terra antes incendiada diante de um nosso vulcão de paz, tendo os seus incêndios apagados. Os incêndios exteriores e os incêndios interiores. E essa inundação de luz, essa inundação de paz, envolvendo todo o nosso planeta, todos os continentes, todos os países, todas as pessoas da nossa humanidade. Que assim seja. Paz na terra aos homens de boa vontade. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Graças a Deus, muito obrigado por compartilharmos mais esse momento. Transbordemos paz. Deixemos onde passarmos um rastro de paz. Deixemos nas nossas redes sociais, nas nossas comunicações virtuais, mas também nas comunicações presenciais, efetivas, das nossas relações reais, nesse mundo de olho no olho, de abraços e de pacificação. Graças a Deus, muito obrigado pela presença de vocês e até o nosso próximo encontro.